Olá, querido concurseiro, querida concurseira, seja bem-vindo a este canal. Aqui eu falo sobre dicas de estudo e estratégia para o concurso público e eu decidi fazer uma série especial sobre o concurso de escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Para quem ainda não me conhece, eu sou Everton Ribeiro e fui aprovado nesse concurso no ano de 2018 em segundo lugar, acertando 95% da prova. Hoje eu não trabalho mais no TJ, depois eu passei no TRT2, o TRT15, mas eu trabalhei um ano e meio no TJ. Eu conheço muito bem a estrutura dessa prova, desse concurso, e eu decidi compartilhar com você o que eu aprendi para que você também consiga ser aprovado nesse concurso. Se você quer saber como passar nesse concurso, então me acompanhe que eu vou te mostrar. Neste primeiro vídeo, eu decidi trazer uma visão geral sobre esse concurso, sobre o cargo e trazer informações importantes sobre as disciplinas, sobre a estrutura da prova em si, para que você consiga começar a ter uma noção de como trilhar a sua aprovação para esse concurso. Eu preparei umas coisas interessantes aqui, eu vou ficar pequenininho e vou mostrar aqui a minha tela para vocês. Então, começando a falar um pouquinho sobre o cargo, então, o nome é escrevente técnico judiciário. Para quem acha que fica escrevendo, né? Muita gente pergunta para quem é escrevente, o que que faz um escrevente? O escrevente, ele realiza muitas atividades relacionadas com a movimentação do processo judicial. O nível médio, 40 horas semanais, tá? E uma coisa que eu não anotei aqui, que é interessante sobre esse concurso, é que ele tem o recesso. O que que é o recesso judiciário? Todo dia 20 de dezembro até o dia 6 de janeiro do ano seguinte, o tribunal para, você não trabalha. E esses dias não descontam das suas férias. Então, são quase mais 20 dias aí de férias ao todo. Você vai ter quase 50 dias de férias. Então, é bem interessante. O vencimento básico, de acordo com o último edital, você vai ter aqui 6.345,94. Eu não sei se teve algum reajuste, ainda não conferi, tá? Mas é esse aqui o vencimento básico. Mas você não vai receber só isso, ó. Você tem uma série ali de auxílios, ó. Auxílio alimentação, saúde, transporte. Se você tiver filho também que se enquadra dentro da faixa etária, você vai receber auxílio creche. E você também tem o adicional de qualificação. Resumidamente, ó, como remuneração líquida, se você não tiver o ensino superior, você vai receber isso aqui, ó, 7.840 mais ou menos, aproximadamente. Pode variar um pouquinho de acordo com a sua idade também, porque o auxílio saúde ele é de acordo com a sua faixa etária. Mas como assim? Isso, o cargo não é de nível médio e tem um valor diferente para ensino médio, para quem tem ensino médio e quem tem ensino superior? Sim, o tribunal ele dá o adicional de qualificação para quem tem mais qualificação. Se você tiver no nível superior, então você vai começar a receber no líquido mais ou menos isso aqui, 8.080,15. E se você tiver pós, o valor sobe mais ainda para o mestrado e assim por diante. O Tribunal de Justiça está para fazer um ajuste aí que vai elevar o valor desse adicional de qualificação. Agora, falando um pouquinho sobre a estrutura da prova, nós temos aqui, de acordo com as últimas provas, 70 questões, uma prova discursiva de redação, numa duração de 5 horas para fazer as duas, tá? Tanto a prova objetiva de 70 questões quanto a redação. Quando eu fiz a prova de escrevente no ano de 2018, e até alguns anos atrás, a estrutura da prova eram 100 questões nessas mesmas 5 horas, só que o que mudava? Depois, numa segunda fase, tinha uma prova de digitação. É uma prova que foi cobrada por muitos anos, só que agora mudou. Aquela prova de digitação foi substituída por essa prova de redação que não tinha antes. E a diferença também é que ela é feita no mesmo dia da prova, então não tem uma segunda fase, é tudo no mesmo dia, dentro das mesmas 5 horas. Falando um pouco sobre o último edital, ele foi publicado no site da VUNESP em 1º de agosto de 2025 e a data da prova foi 7 de dezembro de 2025. Isso significa que decorreu o prazo de 128 dias entre a abertura do edital e a data da prova.
Por que que é importante falar sobre isso? Porque esse pode ser o prazo que você tenha para estudar entre a abertura do edital e a data da prova num próximo concurso. Eu achei até considerável esse prazo de 128 dias, que dão aí 4 meses e uma semana, porque quando eu fiz esse concurso, eu tive cerca de 95, 96 dias. São praticamente 3 meses. A maioria dos concursos são assim. Você tem entre 2 a 3 meses entre a abertura do edital até a data da prova. É importante levar isso em consideração, porque se você ainda não começou a estudar, você sabe que você vai ter ali mais ou menos 3 meses para estudar. Se você deixar para começar a estudar tudo assim que abrir o edital, você pode não conseguir estudar tudo o que você precisa. Então você precisa já começar a formar uma base antes para não deixar tudo para o momento em que abrir o edital. E foi por isso que eu consegui passar nesse concurso. Eu comecei a estudar para o concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo assim que abriu o edital. Só que eu já tinha um domínio de 50% do conteúdo, português, informática, matemática, por exemplo. Então, se você tem interesse nesse concurso, comece a se programar para que você consiga estudar já antes da abertura do edital. Agora vamos falar um pouco sobre a estrutura geral da prova objetiva. Então, ela é formada pelo bloco 1 de língua portuguesa, o bloco 2 de conhecimentos em direito e o bloco 3 de conhecimentos gerais. O bloco 1 temos 16 questões, que é só de língua portuguesa. O bloco de conhecimentos em direito são 30 questões, são várias disciplinas ali dentro, tem que olhar ali no edital. O conhecimentos em gerais são 24 questões, então também tem algumas disciplinas ali. Qual que é a diferença entre esses blocos aqui na estrutura da prova? Os blocos 1 e 2, eles têm a característica de ser eliminatório e classificatório. O que significa o caráter eliminatório? Quer dizer que você precisa acertar um mínimo, senão você é eliminado do concurso. Nesse caso, você precisa acertar pelo menos 50% no bloco 1 e pelo menos 50% também no bloco 2. E o bloco 3? Ele não é eliminatório, não tem mínimo. Isso significa que você pode acertar menos que 50% e você não vai ser eliminado. Todos eles têm a característica aqui de ser classificatório, ou seja, ele muda a sua classificação no concurso de acordo com a sua pontuação. O fato de o bloco 3 não ser eliminatório, tá? Não é algo para te deixar assim feliz e pular de alegria, porque se você tirar abaixo de 50% aqui, tudo bem que você não vai ser eliminado, mas também você não vai estar entre os classificados, o que dá na mesma. Então, você precisa atingir uma boa pontuação em cada um desses blocos aqui. Avançando agora, vamos falar um pouco sobre a prova discursiva, que é a redação, que substituiu a antiga prova de digitação. Normalmente, as redações de concurso público, elas possuem dois tipos. Tem uma que é eliminatória e outra que é eliminatória e classificatória, igual a gente viu lá sobre o bloco 1, 2 e 3 da prova objetiva. Como que é a redação do concurso de escrevente? Ela é apenas eliminatória. Isso significa que você precisa atingir uma pontuação mínima, que no caso aqui é 20 pontos de um total de 40, para não ser eliminado. A VUNESP, que é a banca, ela não vai corrigir todas as redações. Ela vai corrigir as redações dos melhores classificados, de acordo com o quantitativo que ela descreve lá no edital. E se você não atingir o mínimo de 20 pontos, você é eliminado. Se você for cotista, a pontuação mínima cai um pouco, pode ser 16 pontos. Então, o que é analisado na redação? Ali você vai precisar fazer um texto dissertativo, argumentativo, em formato de prosa. Ali você precisa ser coerente, coeso, respeitar a norma padrão da língua portuguesa e escrever sobre o tema proposto. Normalmente, tem ali um ou dois textos de apoio e a partir desse texto, a banca dá um tema e você desenvolve aquele tema. O tema da última prova foi esse aqui, ó. O envelhecimento da população.
entre a capacidade produtiva dos idosos e os desafios de cuidar deles. Como a redação não é classificatória, ela é bem mais leve, bem mais tranquila, mas ela não deve ser negligenciada. Não adianta nada você tirar uma boa classificação e depois você ser eliminado na redação. Então, ela deve ser tratada com respeito também. E aqui nós chegamos na parte mais importante deste vídeo e eu quero destacar alguns pontos aqui para vocês de atenção, de alerta e que muita gente ignora e por isso que é eliminado nesse concurso. Aí, quando a gente começa a analisar a estrutura da prova ali, os blocos 1, 2 e 3, para que a gente consiga fazer uma preparação de qualidade, decente e garantir uma boa classificação, a gente precisa levar em consideração o peso, a importância de cada disciplina. Pensando nisso, quando a gente olha para o bloco 1, que é formado apenas por língua portuguesa, a gente tem incríveis 22,86% da prova só em língua portuguesa. Olha aqui o nosso gráfico demonstrando aqui o peso de língua portuguesa. É gritante a diferença para as demais disciplinas. E quando a gente olha só o, o bloco de forma isolada, aqui nós temos 22,86. Aí você fala assim, não, mas direito é mais importante, porque tem 42,86. Ou o bloco 3 é mais importante. Não. A disciplina mais importante é o português, quando a gente olha individualmente cada disciplina. Então é muito importante, para você chegar forte nesse concurso, você precisa ter uma boa base em língua portuguesa. Eu lembro que eu tinha um amigo que era, inclusive, advogado. Ele fez a prova do escrevente também e eu lembro que ele foi bem em direito. Se eu não me engano, ele gabaritou, acertou quase tudo. Eu sei que ele foi bem, mas ele não foi bem em português, então ele não foi classificado. E eu acredito que muita gente mesmo, muita gente que é formada em direito, tenta fazer esse concurso e não passa. Por quê? Não porque vai mal em direito, porque vai mal em português ou em alguma outra disciplina que também seja importante. Então, olhe com carinho a língua portuguesa, fortaleça a sua base, chega forte nessa disciplina. Ó, prioridade máxima eu anotei aqui. Esse material que eu analisei aqui sobre o concurso eu vou disponibilizar para vocês, tá? Se vocês quiserem analisar depois. Então nós temos aí prioridade máxima na língua portuguesa. Depois eu anotei aqui, ó, lembra o bloco 3 que ele é só classificatório e não é eliminatório? Aí muita gente pode pensar, ah, então o bloco 3 é mais tranquilo, então eu vou estudar menos. Mas olha isso aqui, pessoal, depois de língua portuguesa, informática ocupa 12,86%. Tá aqui, ó. É a segunda disciplina mais importante. Então nem chegamos ainda no direito. Informática é a segunda disciplina mais importante. Eu coloquei prioridade alta aqui. E em terceiro lugar, raciocínio lógico, 10%. Aqui. Então aqui com essas três disciplinas, a gente forma uma tríade das disciplinas aqui mais importantes. Se a gente somar o peso delas, nós vamos ter aí mais ou menos 45% da prova. Quase metade da prova só em 3 disciplinas. Isso aqui é informação de ouro para você levar em consideração. Então, essas 3 disciplinas você tem que dar uma prioridade muito alta. Você tem que estudar muito essas disciplinas. E aí, depois de direito, ó, a gente tem mais ou menos um equilíbrio entre elas, entre 7 a 8%. Agora veja só uma informação interessante. Como é que eu sei esses percentuais aqui, o peso de cada disciplina? Você vai ver que lá no edital tem a quantidade de questões de cada disciplina. Você encontra lá a quantidade de questões de português, individualmente também de atualidades, matemática, informática, raciocínio lógico. Só que quando você chega em direito, ele só expõe lá que são 30 questões, mas não fala quantas questões vão cobrar de cada disciplina dentro do direito.
Então, como que eu sei essas quantidades? Olhando a última prova, tá? Como não tem a quantidade lá, então significa que na próxima prova pode variar um pouco o percentual, mas tende a ser equilibrado. Nessa última prova, o direito penal, eles deram menos importância, ficou ali entre 5,71%. Foi menos importante do que as outras, que chegaram até 8,5% no caso da legislação interna. Vai acontecer isso na próxima prova? Será que vão dar menos importância ao direito penal? Não sei. Vale analisar também as outras provas anteriores e ver se tem um comportamento padrão da VUNESP. Mas, de toda forma, você pode encarar todas elas com a mesma importância, tá? De uma forma geral. Agora, um alívio para você que se aterroriza aí com matemática, eu vou até apagar aqui, ó, para a gente poder destacar melhor. Veja só, matemática, apenas 5,71%. Então, matemática na prova de escrevente, também para outros tribunais, matemática não é tão relevante assim. Ela é cobrada, mas é bem mais tranquilo. Então, não precisa se aterrorizar com matemática e você também não precisa dedicar muito tempo do seu estudo com matemática. Dá para ter uma abordagem ali, uma estratégia focada em aprender melhor os conteúdos que são mais cobrados e tentar garantir ali uma, duas questões para não passar vergonha. E outra, mesmo quem domina matemática, muitas vezes as questões são longas, roubam muito tempo e, não raro, a gente fica sem tempo para fazer questão, acaba tendo que chutar. Então, não vale a pena você dedicar muito tempo aqui no estudo de matemática. Eu vou deixar um link na descrição para você baixar essa análise que eu fiz sobre esse concurso e no próximo vídeo eu vou falar sobre material de estudo. Eu espero que este vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, se inscreva para não perder os próximos conteúdos. Abraço e bons estudos!